travou. Deus Estou falando. Vamos abrir Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Quando você procura, se põe de pé, nós vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, te peço perdão por nesse Pai, meu Deus, que ao Pai te peço que nós podemos ouvir uma voz aqui nessa noite, para podermos, ó Pai, sair abençoado na tua casa mais uma vez, Senhor. Porque não precisamos aqui para outra coisa, a não ser que sejamos abençoados. Senhor, te entregamos a nossa vida em tuas mãos, mais uma vez, certos da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 1. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no meio dos judeus, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estavam no cativeiro acerca de Jerusalém. Eles disseram: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias, ponto e vírgula, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por licença. Sabe, hoje é o culto da restauração. E o que acontece? Restauração, todo mundo quer. E aqui nós estamos vendo uma palavra onde necessitava de restauração. Bênção, todo mundo quer. Milagre, todo mundo quer. Isso é unânime. É unânime. Tanto dentro quanto fora da igreja. Se tu perguntar lá fora, ou no estádio de futebol, quem quer milagre? Vai ser unânime, todo mundo vai querer. Quem quer vitória? Opa, todo mundo quer. Haja visto que esses cultos geralmente são abarrotados de gente. Tu vai no culto da prosperidade, é lotado. Tu vai no culto da vitória, é lotado. É assim. Eu me lembro amigo meu que falava lá, Luciano Malafaia, ele falava assim, que os cultos de quinta-feira, que é o culto da vitória, que vai cantor famoso, que é o culto do milagre, é lotado, é 7.000 pessoas. O culto de terça-feira, que é o culto da palavra, é 300 pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem palavra, as pessoas querem milagre. E todo mundo quer. E aqui nós estamos vendo uma situação onde Neemias ele recebe uma notícia da cidade dele, onde os pais dele moravam, onde tinha família. E a notícia foi horrível, porque chegou a notícia até ele que onde ele morava, onde ele tinha família, estava em grande miséria, grande miséria,
que o muro foi rachado, foi quebrado e as portas queimadas a fogo. A primeira atitude de Neemias foi de total desespero, angústia. Ele relata que ele se assentou, chorou e se lamentou. Só que aí tem um ponto de vírgula. O que é esse ponto de vírgula? Esse ponto de vírgula é que não acabou aí. Ele tomou a pancada veio. Ele senta, chora e se lamenta. Eu não sei quanto tempo ele fica chorando, se lamentando. Eu não sei quanto tempo, mas ele levou um tempo fazendo isso. Mas ele relata que ele esteve jejuando e orando. Ou seja, ele sai do choro, ele sai do lamento, ele sai da prostração, que é sentar para se prostrar. E ele vai para jejum e oração. E aí eu quero começar aquilo que Deus ele quer falar conosco. Eu tenho que aprender que as coisas acontecem, notícias ruins chegam, as coisas acontecem. Deus não vai livrar ninguém das coisas que tem que acontecer. As coisas vão acabar acontecendo. Mas acontece que eu tenho que entender que existem coisas a serem feitas se eu quero mudar a situação. Eu tenho que entender que as coisas ruins acontecem, mas elas podem ser revertidas. As coisas ruins acontecem, mas elas podem ser vencidas. E aí eu tenho que entender qual é o passo que eu devo tomar para que eu consiga reverter aquilo que aconteceu de ruim para uma coisa melhor. Eu tenho que entender como é que eu consigo vencer as coisas ruins que aconteceram na minha vida. Por quê? Porque ficar sentado, se lamentando e chorando, não vai mudar nada a minha história, não vai mudar a minha situação, não vai mudar a minha vida. E é isso que Neemias ele começa fazendo, porque o problema não é se sentar, se lamentar e chorar. Esse não é o problema. A pancada às vezes é muito forte e a gente sente. O problema é que eu não posso viver sentado, chorando e me lamentando. Esse é o problema. Aí Neemias ele vira e fala que ele foi jejuar e orar. O primeiro passo para mudar a minha situação é jejum e oração. É o primeiro passo. O primeiro passo de Neemias para mudar essa história foi jejuar e orar. Esse é o primeiro passo. Porque Neemias entendeu, se ele continuasse sentado, chorando, se lamentando, as coisas lá iam continuar ruins e poderia até piorar. Neemias ele muda a atitude dele. Ele vai para a oração e vai para o jejum. Por quê? Porque ele precisa que aquele lugar se reerga. Ele precisa que aquele lugar seja restaurado. E sentado, se lamentando e chorando, não vai ter restauração nenhuma. Então, o que ele faz? Ele vai para jejum e oração. Só que o jejum e oração só não resolve. O jejum e oração só não resolve. Aí Neemias entende o outro passo, o próximo passo para poder as coisas mudar. Se você continuar lendo o capítulo
Josué, você vai ver que Neemias pega a autorização para ir lá reunir um grupo, para ir lá fazer o que ele nunca fez na vida, o que ele não sabia fazer, que era dar de pedreiro e botar a mão na massa e restaurar a cidade. O que Deus quer falar com isso? Que eu ficar jejuando e orando e de braço cruzado não vai resolver nada. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, mas eu tenho que botar a mão na massa, eu tenho que me levantar e eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que Deus ordena que eu faça. Não adianta eu esperar cair do céu ou esperar os anjos restaurar nada. Eu tenho que correr atrás. Deus. Eu tenho que, junto no jejum e oração, eu tenho que fazer minha parte. Não adianta eu ficar jejuando e orando e esperar o emprego bater na minha porta. Não adianta. Não vai acordar de madrugada e sair cedo para procurar trabalho no governo. Pastor, eu estou orando, estou jejuando. Irmão, ora, jejua, mas vai procurar emprego. Eu preciso entender que parado, chorando, se lamentando da vida que eu levo, não muda a minha vida. Eu preciso entender que eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, mas eu tenho que correr atrás. Eu tenho que correr atrás. Não adianta eu orar e jejuar e ficar em casa. Aí a pessoa fala, senhor, mas pastor, eu estou orando. Eu oro em casa todo dia e tal. Mas a igreja? Não dá para mim, eu estou orando. Oração de dor, oração de dor, oração de maluco. A minha oração na minha casa funciona quando eu tomo atitude, me levanto e também vou para a igreja. E daí eu faço a minha parte. Como é que eu quero salvar a minha esposa em casa? Como é que eu quero salvar o meu marido em casa? Como é que eu quero salvar o meu familiar em casa? Se eu não estou fazendo por onde? Eu estou orando para minha esposa ser salva. Mas e aí na hora do culto? Estou onde? Estou sentado vendo novela? Estou em qualquer outro lugar sentado na igreja? Não, eu estou indo para a igreja. Por quê? Porque eu quero que minha esposa seja salva. Porque eu quero que meu marido seja salvo. Eu tenho que entender que eu preciso ter atitude. Atitude não é só oração, não é só busca, não é só jejum, tem que ter atitude. Eu preciso tomar a atitude certa para que a minha família seja abençoada, para que a minha vida seja restaurada. Eu tenho que tomar tudo certo. Porque senão as coisas não funcionam. E as pessoas se enganam. Às vezes as pessoas falam, estou orando. Eu estou orando. Mas e aí? Está orando, mas está fazendo o quê? Sentado, parado, esperando cair do céu? Irmão, já ensinei aqui na igreja que Deus trabalha com o homem. Deus trabalha com o ser humano. Deus podia livrar o povo de Israel do Egito sem precisar de ninguém. Mas Deus usou Moisés e Arão. Deus não precisava, mas Deus trabalha com o homem.
Então, Deus ele pode te dar o que você quiser na tua mão, pode, mas Ele não faz. Ele quer que você faça a tua parte. Por quê? Porque senão não vai acontecer. E tem muita gente que está chorando, se lamentando, sentado, prostrado, sem querer caminhar, sem querer saber de igreja, sem querer saber de Deus. E sabe quando é que a vida dessas pessoas vai mudar? Nunca. Sabe quando é que a vida dessas pessoas vai melhorar? Nunca. Não vai, não tem como. E vou falar mais para você. Às vezes as pessoas têm dinheiro, às vezes as pessoas têm tudo que é do mundo melhor, às vezes as pessoas não passam necessidade, mas ela não consegue ser feliz, ela não consegue mudar a sua vida, ela não consegue. Por quê? Porque ela não faz nada. Ela não faz nada para mudar. E o próprio Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. E aí, se eu não entender que eu preciso dele na minha vida para mudar a minha situação, se eu não entender isso, eu posso ter todo o dinheiro do mundo que eu vou ver feliz. Eu posso passar minha vida tranquila, tendo a melhor roupa, tendo os melhores carros, tendo dinheiro para comprar o que eu quiser, tendo comida na mesa do mundo melhor. Eu mesmo assim vou viver infeliz. Mesmo assim eu vivo infeliz. Por quê? Porque eu não entendi que sem mim nada podeis fazer. Então, o começo da vitória é o que? É a busca. O que Neemias faz? Neemias vai para dentro de Deus. Neemias entende que ficar em casa, sentado, sem fazer nada, prostrado, se lamentando do que leva, se lamentando daquilo que está passando, não vai mudar nada. O que vai mudar é a oração e a atitude. É isso que vai mudar. Neemias entende que a oração e a atitude é que vai mudar a situação dele. E sabe, irmão, as atitudes muitas das vezes requer sacrifício. Ou tu pensa que reerguer o muro sem nunca ter posto a mão na massa é mole? Você sabe o que era Neemias? Neemias, ele era o provador de comida do rei. Qual era a função dele? Provar a comida do rei. Porque naquela época o rei podia morrer envenenado. Alguém podia botar veneno na comida, o rei comer e o rei morrer. Então existia um provador de comida. Agora olha a função de Neemias. Neemias ele tinha que comer o café da manhã do rei. Café da manhã do rei. Tu imagina o café da manhã do rei. Então ele tinha que tomar o café, o leite, seja o que for suco. Ele tinha que comer os sanduíches. Na hora do almoço ele tinha que comer a lagosta do rei. Ele tinha que comer o bacalhau que o rei ia comer. Ele tinha que comer o salmão que o rei ia comer. Ou seja, ele ia comer do bom e melhor. Por quê? Porque ele tinha que provar para ver se não estava envenenado. E o rei comia depois. Para mim, na minha visão, na minha mente, no meu pensamento, Neemias era muito burro. Porque Neemias era o verdadeiro come e dorme. Só que um certo dia, a notícia me chega, um certo dia a notícia chega, e Neemias ele foi obrigado a virar pedreiro. Só que você virar pedreiro, a gente tem uma amiga grande, que a mulher disse amigo, cara, e eu falei até para isso hoje, eu acho que hoje foi. Um pedreiro, o melhor pedreiro que ela teve na vida dela foi esse rapaz. O cara é fantástico. O cara tem um acabamento de primeira, não é careiro. E o cara trabalha e pega a obra direitinho no prazo. O cara é muito bom. Só que o cara, de repente, a mulher dele
virou influenciadora, e a mulher dele começou a ganhar dinheiro pra caramba, como influenciadora. Um dia ela estendeu roupa íntima no varal, fez uma graça lá, porque ela mostrou que ela estava estendendo roupa, fez um buraco no tijolo, ela falou, pobre assim. Aí ela fez um buraco no tijolo, colocou uma corda pendurada no tijolo, a outra parte do tijolo lá, e aí estendeu as roupas dela lá, e foi assim que vamos ver. Dali por diante a mulher virou influenciadora digital, começou a ganhar dinheiro para burro, comprar até uma picape touro, 0 bala. Aí o que ele fez? Parou de trabalhar. Se encostou na mulher. Aí ele virou auxiliar da esposa. Nas lives que ela fazia, ele estava lá junto dela. Então ele começou a parar de trabalhar. Aí ele perdeu o pedreiro. Aí parou de trabalhar porque o cara estava vivendo, porque a mulher estava ganhando dinheiro pra caramba e ele não está trabalhando. Só que esses dias ele liga para ele e fala assim, eu estou voltando, porque deu uma queda, a plataforma não está mais pagando como pagava, o negócio começou a ficar mais apertado, então estou voltando a trabalhar. Só que ele está voltando a trabalhar naquilo que ele já trabalhava, porque ele era pedreiro. Por que eu estou falando isso? Porque Neemias, ele teve que trabalhar numa coisa que ele nunca fez. Ele passou de come e dorme para pedreiro. E aí ele teve que trabalhar duro. E ele ainda veio o demônio, porque o demônio está lá. São Balaque, que eu vi na história, vai ver, chamando ele para briga. Por quê? Porque não queria que ele reerguesse aquele muro. Não queria que ele restaurasse aquela cidade. Aí naquele demônio que tenta para poder tirar do foco, tirar você da onde você tem que estar. E ele teve que se sacrificar. Ele teve que se sacrificar para conseguir restaurar aquilo ali. Ele teve que sacrificar para restaurar aqueles muros. Então, irmão, muitas das vezes a minha atitude requer sacrifício meu. Muitas vezes não vai ser moleza, não. Eu vou ter que orar, eu vou ter que buscar Deus, mas eu vou ter que me sacrificar. Você vê, Noé, para salvar a família dele, ele teve que agradar a Deus, mas ele teve que fazer um sacrifício muito grande de fazer uma arca. Não foi com moleza, não, porque Deus não dá mole para ninguém. Se Noé tivesse ficado de braços cruzados, só se lamentando e reclamando, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer afogado junto com todo mundo. Eu preciso entender que eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, mas eu faço a minha parte. Para a vitória acontecer, eu faço a minha parte. Para Deus restaurar a minha vida, eu faço a minha parte. Para Deus me dar alegria, eu faço a minha parte. Porque senão eu não vou conseguir. É o famoso murro em ponta de faca. Porque o próprio Jesus ele declarou: sem mim nada podeis fazer, nada é nada. Nada é nada. Eu tenho que entender que eu preciso de Deus para tudo. Eu preciso de Jesus para tudo. Eu não consigo dar um passo sem ele botar a mão. Um passo. Se eu vier até para colocar um louvor. Se ele não botar a mão dele, a internet começa a falhar, o louvor vai embora. Se eu não entendo que eu preciso dele para tudo, a minha vida começa a ficar difícil. E aí eu começo a dar mão em ponta de faca. E aí as coisas começam a dar errado.
E aí, irmão, eu começo a entender por que tem gente rica que se mata. Pode ver aí, de vez em quando aparece na internet. De vez em quando você vê na internet. Aí eu mas por que se matou? Há um tempo atrás apareceu aí um cara riquíssimo aí, na cobertura dele, ele matou a família, matou a mulher, matou os filhos, depois se matou. Aí eu pergunto, o que faz um cara cheio de dinheiro matar a família toda e depois se matar? É óbvio que é demônio. Mas como é que o demônio chega a esse ponto? O demônio chega a esse ponto em vida de pessoas que ficam sentadas, prostradas, se lamentando e chorando. Quantas pessoas pensam em se matar? Muitas não têm coragem, às vezes falta coragem, mas pensam em se matar, pensam em tirar sua própria vida. Por que acontece isso? Porque são pessoas que não tomam atitude para mudar a vida, que não ora, que não busca Deus, aí fica chorando, se lamentando, levando uma vida triste, levando uma vida desgraçada, levando uma vida com alegria falsa, porque não tomam atitude para mudar. Às vezes a pessoa, irmão, ela não quer mudança na vida dela. Às vezes a pessoa prefere ficar em casa chorando, lamentando. Às vezes a pessoa prefere ficar em casa com uma vida angustiada, triste, do que querer buscar Deus e mudar sua história. Porque a verdadeira alegria está em Jesus, irmão. A verdadeira alegria está em Deus. Você pode viajar o mundo, você pode conhecer vários lugares, você pode fazer o que você quiser. A alegria verdadeira está em Deus. Aleluia. E se eu não entendo isso, eu vou sofrer. Não vai mudar as coisas. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. O que você está esperando de Deus? O que você precisa que Deus faça na sua vida? O que você queria que acontecesse contigo? A chave da mudança é a busca. A chave do milagre é a busca. A chave do milagre é a atitude. Atitude. Eu tenho que querer, é sacrifício. É sacrifício, eu tenho que querer. Eu tenho que querer que a minha vida mude. Então eu oro, eu busco a Deus, eu jejuo, mas eu estou na igreja, eu vou para o culto, eu vou buscar, eu vou correr atrás, eu vou buscar ser dentro da minha casa para salvar meu marido, salvar minha esposa. Eu não vou ficar dando mole para o diabo, não. Irmão, tem casa de crente aí que a esposa que não é crente é mais coerente do que o marido que não é, que é. Às vezes, a esposa que é crente é menos coerente do que o marido que não é. Aí como é que o marido vai querer ser crente se a esposa não tem sabedoria nenhuma? Fala para você besteira. Na igreja que eu vejo, tinha muitas irmãs que ia embora mais cedo, porque tinha que preparar a família, mas não conseguiu isso. Ela saiu ao culto lá na minha igreja, lá, a gente terminava muito tarde, pedi pouco. A irmã passou por uma vez, eu vou embora mais cedo, sabe? Porque meu marido não é crente, eu tenho que botar a comida dele, tenho que fazer comida. A comida está feita, eu fiz a comida ontem, para poder ficar tudo prontinho, para poder vir para a igreja, só que agora eu vou embora porque eu tenho que botar o almoço dele. Quem não é cristão, ele não entende isso.
Sabe qual é o nome disso? O nome disso é sabedoria. Sabedoria. Porque se você não assim, se lá falar, primeira igreja, primeiro Deus, primeira igreja, ele que se vive. Sabe quando é que o homem desse foi o Evangelho? Nunca viu. Ela não deixava de ir no culto, ela não deixava de ir na igreja, mas saiu um pouquinho antes, porque o marido dela não era convertido. Então eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter sabedoria para eu conseguir vencer. Vencer na minha vida financeira, vencer na minha família, na minha casa. Eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter atitude. Porque não adianta eu orar, eu pedir a Deus e não ter sabedoria de da minha casa. Não ter sabedoria nem atitude do lar. Não adianta eu pedir a Deus, orar, para Deus abençoar a minha vida financeira, se eu não tenho atitude. Se eu não tenho atitude dentro da igreja, se eu não tenho atitude para fazer o que é certo, para minha finança mudar. Não adianta. Tudo requer atitude. Requer a oração, a busca. Se eu preciso de mudança na minha vida, eu tenho que entender que a mudança começa na busca e na minha atitude. Por quê? Porque senão, uma hora o diabo pode fazer graça. Como faz com muita gente aí. Eu vi aquela Suzana Ritt, óbvio, é o nome daquilo. A menina rica, tinha dinheiro, tinha tudo que queria. Matou o pai e a mãe, puxou cadeia, matou o pai e a mãe, pensando que se matasse o pai e a mãe ia pegar o dinheiro dele, ia estar tudo bem. E não teve. A menina se arrebentou toda, porque fez uma burrada. Não precisava nada daquilo, era rica. Não precisava matar pai e mãe nada. Era rica, tinha dinheiro. Mas quando eu entendo que o próprio Senhor fala, sem mim nada podeis fazer, as coisas começam a ficar difíceis. Eu corro para não chegar a lugar nenhum. Eu consigo não ter nada na minha vida. Eu consigo não vencer em nada. Por quê? Porque eu não entendo que o princípio de tudo é a busca e a atitude. A verdade é essa. A verdade é essa. Não adianta orar. A Kétia não conseguiu os papéis dela aí. Graças a Deus conseguiu os papéis todos. Ficou um tempão orando, tempão. Pedindo a Deus e tal. Mas ao dia que ela tomou atitude, ela conseguiu. Sem atitude, a oração dela não mudou em nada. Nada. Não conseguia nada. No dia que ela orou, mas ela foi lá e correu atrás, as portas se abriram e foi tudo na mão dela. É isso que eu tenho que entender essa noite, irmão. Eu tenho que entender que aliado à minha oração tem que ter minha ação, tem que ter minha atitude. Para quê? Para eu conquistar, para eu conseguir, irmão. Porque senão eu não vou conseguir. Se nessa noite eu entender isso, que eu preciso ter atitude, que eu preciso tomar a atitude certa, que eu preciso orar, mas que eu preciso fazer minha parte, se eu entender isso, aí nesse ano as coisas começam a mudar na minha vida. Aí nesse ano eu vou ver alguma coisa acontecer. Coisas que eu não vejo nunca acontecer. Coisas que eu sempre sonhei, mas nunca alcancei. Se eu entender isso nessa noite, seja lá qual for o problema, se eu me sacrificar, se eu me doar, as coisas começam a mudar.
Coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos agora. Pedir a Deus